Oi, boa noite. Tá me ouvindo, Laila? Bem? Tá dizendo ok aí se me ouve. E Ana, me ouve bem? Oi, boa noite. Tá me ouvindo, Laila? Bem? E Ana, essa live é pra você, viu? Que você que pediu. Beth, feliz aniversário, minha prima. Então, ai, obrigada. Então, gente, eu vou fazer essa live que tem sempre aqueles atendendo a pedidos, né? Darluz, faz essa live sobre esse tema, né? E aí, Ana tinha pedido para eu fazer uma live falando sobre a questão da violência contra a mulher e falasse sobre a possibilidade, como é que se processa, né, a denúncia, essa questão mais jurídica, né? E aí eu convidei uma pessoa para falar sobre isso, que é Karen Galvão, advogada, né? E a gente vai bater esse papo nessa nuance, né? Ela já me chamou aqui. Manu, boa noite. Tô vendo o Manu aqui online. Zezé também. Oi, Zezé. A gente pode fazer outra live, Zezé. Oi, Boa Karen. Boa noite. noite. E aí, tudo bem? Tudo. Tá tudo bem mesmo? Gente, eu tava fazendo. Tava conversando bastante com Karen e Karen disse que estava ansiosa, tal, foi normal, todo mundo fica, todo mundo chega aqui, até eu fico, meu Deus, quando dá, eu nunca consegui entrar no horário porque eu fico nervosa, me passe alguma coisa. O Mas e friozinho aí, na me barriga. diga, quem é Karen? O que é que Karen tem a dizer sobre ela mesma? Já começou já pegando pesado, tá? Porque eu tô extremamente nervosa. É para E relaxar. justamente eu sou extremamente tagarela. Minha tia falou assim: olha, não converse muito, porque não vai dar tempo de você responder. E eu falei assim, meu Deus, mas é um tema tão amplo, não tem como você não conversar muito. E Karen é curiosa. Karen tem um senso de justiça muito forte e cada vez mais eu estou me desconstruindo e me descobrindo, né, como uma mulher que luta por outras mulheres, por esse coletivo, né, pelos direitos, por nossos direitos, pelo respeito, né, a dignidade. A gente tem a liberdade, né? A gente tem os nossos direitos garantidos na Constituição Federal, no artigo 5º, né? Somos todos iguais perante a lei. Temos esses direitos. Além de ser advogada, amante da psicologia, não atuo na administração pública, mas eu sou pregoeira. Nunca fiz pregão, mas eu sou pregoeira. E é isso. Eu acho que eu sou mais curiosa, assim, Eu li em mais... algum lugar, vou correr o risco de falar alguma coisa que eu não sei de onde eu li, mas diz que é a curiosidade que move o mundo, né? Então, eu acho que as pessoas curiosas têm um potencial muito grande de descobrir outras coisas, de estar sempre se reinventando. Pelo menos é no que eu acredito. Ó, vou logo te falar que a galera tá aqui bombando, dizendo que a gente tá gata, Estamos de né? vermelho ou você tá de Tem rosa? Que eu dias. coloquei um vermelhão. Eu falei assim, vou colocar um Não, vermelho eu que tô tá bem de um forte. negócio de laranja aqui. É um laranja bem forte, né? A luz aqui fica vermelho, né? Eu acho que a cor nos favoreceu hoje. Então, Karen, a gente propôs, né, que eu sou meio chata. Karen, bora fazer uma live, né? Aí eu chego já assim, né? Nem falo assim, bom dia, boa tarde, né? Já chega assim, bora Boa fazer uma noite, live? gente. A gente é, se propõe aqui a discutir um tema delicado. Eu construí uma série de lives ao longo do tempo e eu não perdi o foco de falar sobre violência, sobre mulheres e passei sobre educação, porque é o meu lugar de fala, é o lugar onde eu atuo, é o lugar também onde eu percebo essas questões da violência. Mas agora a gente chega num lugar mais delicado, que é justamente a finalização. Sofri violência, né? Preciso denunciar, preciso do aparato jurídico, né?
a quem recorrer. É basicamente essa narrativa que a gente vai tentar desenvolver hoje, né? E a gente sabe, Karen, que a violência é um problema, né? A gente tem acompanhado os dados agora recentes desse ano, tipo, a violência doméstica tem aumentado consideravelmente. Na A gente está pandemia. falando só da questão da violência doméstica, né? Fora as outras violências todas que as mulheres sofrem, né? E muitas vezes essas mulheres não vão denunciar esses casos, né? E aí eles vão ficar impunes. Muitas vezes acontece, eu conheço bastante casos, que as pessoas até fazem denúncia, né? Mas Porém, desistem. desiste do processo, várias questões, e aí se arrependem. Tem muito uma pressão do entorno. Ah, é o pai dos seus filhos. Poxa, era quem você amava. Foi só um Uma briga momento, de foi bebida, foi casal. uma briga de casal. E aí a mulher vai e retira a queixa. Mas me diga, o que acontece que faz com que essas pessoas, quando denunciam, desistem, acabam desistindo? Primeiro, né, eu gostaria de salientar que quando elas chegam para fazer essa denúncia, quando procuram a delegacia de polícia, né, ou a delegacia especializada no atendimento da mulher, é quando chega no limite. Tipo, o limite máximo das agressões, da violência. E aí, o que acontece? Muitas vezes falta a estrutura que a estrutura dessa aqui, o interior, principalmente, a estrutura do município, que não atende, não tem esse atendimento especializado para a mulher. Então, a mulher já tem um impacto aí, já vê como uma dificuldade. Porque, por exemplo, vamos citar Canavieiras. Canavieiras não tem uma delegacia de mulher. É uma delegacia de polícia, os funcionários, a maioria são homens. Então, quando elas decidem, são empurradas ou por familiares, né, ou por amigos. E aí, quando chegam lá para fazer essa denúncia, por exemplo, uma dificuldade na nossa cidade, não temos médico legista. Antigamente tinha, agora não. E aí são encaminhadas para Ilhéus, já tem uma dificuldade. E a precariedade, né, das delegacias. O que é que faz com que elas desistam? É justamente essa sustentação de dar continuidade na persecução penal. E aí... Deixa eu trocar aqui. E aí, o que acontece? Eu tô sabendo Tá que a Lia ouvindo? está aí guiando. Eu Tá, sei como é isso. E aí, o que acontece? Os fatores que fazem com que elas desistam, né, ou que elas não deem continuidade, o primeiro fator, eu acredito que seja a romantização na relação. A agressão, ela busca, né, fazer essa denúncia, ela busca uma ajuda, né, do Estado, vamos supor, e aí o agressor diz assim, eu prometo mudar, não vai acontecer novamente. Porque assim, em todos os estudos que eu fiz, a mulher, na verdade, ela não quer a privação, a restrição de liberdade do agressor. Ela quer que o relacionamento mude. Ainda tem essa romantização. Muitas não querem a restrição de liberdade do agressor porque tem a questão justamente dos filhos. E aí, como é que vai ser? O pai dos meus filhos vai para o presídio, né? E também tem a questão cultural, a questão das crenças, de tipo dos votos, né? Até que a morte os separe, principalmente na idade avançada, as mulheres elas não separam, elas dizem mesmo que já está num relacionamento já de muitos anos e não tem por que sair daquela relação. Muitas vezes elas desistem justamente por essa romantização. Nas classes que a gente pode dizer privilegiadas, o maior fator de não denunciar, né, dessa subnotificação ou de desistir, é justamente a exposição, a humilhação. Elas não querem se expor, não querem mostrar essas marcas físicas, mas a gente também esquece que muitas
principalmente das classes não privilegiadas, não buscam nem fazer essa denúncia porque elas não têm conhecimento do que é a violência psicológica, a moral, a sexual, a patrimonial. E aí só entendem como violência física os socos, os murros, as agressões mesmo. E justamente eu acredito que o maior fator seria a romantização da relação, né, de tipo acreditar que o agressor vai mudar e que a relação vai melhorar. E também eu acredito nas dificuldades, né, na precariedade dessa estrutura, desse atendimento especializado à mulher que falta em muitos municípios. São poucos. Aqui mesmo a gente sabe que a Delegacia da Mulher existe em Ilhéus, aqui a gente já não tem. E aí é atendido na delegacia de polícia, né? E aí vai ser ouvido o agressor, as testemunhas, se tiverem. E aí o que acontece? A morosidade. Até que chegue ao Ministério Público, até que o Ministério Público, que é o responsável em fazer essa denúncia. E eu acredito que os fatores são esses. A romantização, o medo da exposição, na maioria dos casos, é justamente porque não querem a restrição de liberdade do agressor, não entendo, mas tudo bem, eu aceito, porque cada um tem, né, os seus traumas. E eu acredito que é isso. Para não estender mais, porque eu sei que tem mais coisa por aí. Não, tranquilo. Karen, alguém passou aqui, eu não vou lembrar o nome, mas acho que foi lá. E ela fala assim, que tem a questão ainda dos agressores serem amigos dos policiais, né? É importante a gente estar registrando... Não, é importante a gente estar registrando as percepções as percepções que as pessoas têm sobre o assunto, né? Que não dá para a gente ficar discutindo aqui sem também entender o que as pessoas também estão apontando, o que é quem vê mais, né? No interior, que todo mundo se conhece, né? Todo mundo é amigo de alguma família, e aí conhece o agressor, e aí... Então, eu fiz uma live com Moema, voltou. Eu fiz uma live com Moema, eu acho que foi a segunda live dessa série, desde quando eu comecei, e a gente falava justamente isso. Eu fiz meu relato para ela, o quanto foi constrangedor e demorado o percurso até chegar ao Ministério Público e ter uma audiência, e como também uma outra situação também, a folha da queixa da polícia foi rasgada, foi tirada, nunca houve nada, né? Então, são coisas que é complicado, e eu estou falando de uma coisa que eu vivi, não é quem me contou, e é muito complicado. Eu ouvi alguém aqui falando também, acho que foi a professora Raimunda Assis, falando sobre a importância desse assunto em estar nas pautas de governo, dos planos de governo dos candidatos. Com certeza. A gente tem que começar a cobrar políticas efetivas sobre a violência. Públicas, né? E mais para isso, é preciso que a gente coloque mulheres para nos representar, para criar essas políticas públicas, para chegar à criação dessas leis, para garantir esses direitos da gente, porque não adianta a gente colocar um representante no legislativo, no executivo e no judiciário não, vírgula, né? Porque o judiciário é por concurso público. Mas no legislativo, homens. A gente tem que colocar mulheres que lutem por nós, que entendam das nossas mazelas, né? Que queiram lutar pelos nossos direitos. Nós precisamos justamente dessa representatividade feminina no legislativo, principalmente. Então, Kari, a gente vai avançando para as coisas mais complexas. A gente começa com esse simples, que não é simples, né? Mas a gente vai adentrando em searas mais delicadas, né? Karen, qual é a sua percepção? Você é advogada, né? Com certeza, acho que desde a sua graduação até suas atuações, você vai conseguindo perceber algumas demandas, né, algumas fragilidades. Mas, assim, qual é a sua percepção sobre a qualidade e eficiência do sistema jurídico em relação ao combate à violência contra a mulher? É muito delicado, né? O sistema jurídico, ele é eficaz, mas ele é ineficiente no combate à raiz do problema. Eu acredito nisso. E aí eu não tenho como adentrar muito, né, nessa questão dessa qualidade e eficiência, porque, assim, o Ministério Público é que é o maior responsável, principalmente para representar, né, nessa denúncia e acompanhar
a ofendida. E aí, o Uhum. que é que acontece? A gente vê também a precariedade em alguns municípios. Principalmente, a gente não tem uma defensoria pública em Canavieiras. A gente tem o Ministério Público. Por exemplo, eu busquei informações agora mesmo sobre aquele projeto, a Ronda, né, das Marias, né, que foi apresentado e tal, mas não chegou a concluir porque chegou a pandemia, não foi efetivado, a promotora saiu de licença maternidade e, por exemplo, existe, né, essa precariedade, de uma forma ou de outra, há uma morosidade também. Tem todos os institutos, né, mas eles são ineficientes. Eu penso, Karen, o seguinte, a Lei Maria da Penha é um aparato jurídico muito importante no que diz respeito à proteção da mulher. Porém, eu acho que a gente tem só do feminicídio, a qualificação, né, do feminicídio foi 2015, de lá para cá Sim. são o quê? 5 anos, e aí a gente vai ver o seguinte, eu estou falando só da qualificação, né, do feminicídio, e a gente percebe que os homens continuam matando as mulheres, né? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que veio punir os agressores, mas eles E com continuam muito custo, agredindo as né, porque mulheres. iniciou em 84. Sim, é A uma Lei Maria da luta Penha, que fique grande, bem não é? claro, porque Maria da Penha, ela depois de passar por diversas tentativas de homicídio, e aí a morosidade demorava 7 anos, e aí até ela conseguir, por conta, né, até a paraplegia dela, né, e a família dela se colocar à frente mesmo, mostrar as agressões de fato, né, olha, estou aqui, eu estou praticamente é, morta, né? Porque quantas tentativas foram? E aí vem uma luta e você vê, a Lei Maria da Penha 11.304 foi em 2006. E iniciaram as agressões em 84. Então, assim, a Lei Maria da Penha é uma lei que ela vem como seria privativa, não, ela é específica, né, contra a violência, né, da mulher. Não é para brasileiros, homens, não, é da mulher. E aí a gente restringe, né, ela não permite que o agressor ele pague em cestas básicas. Mas também a gente vê que os agressores eles são enquadrados na lei, mas não cumprem nem a metade da pena, nem um terço da pena, eles saem logo. E, na verdade, eu acho que é uma questão atrás na historicidade, né? A gente pode perceber que o Estado, ele atuava, o limite dele era até a porta da casa. Dentro era uma esfera privada. A violência doméstica era uma esfera privada. Então você já vê o patriarcado aí, tipo, que a gente precisa. Agora não, agora a gente está trabalhando para derrubar, porque acabou isso. Tipo, a gente sabe que ainda existe, mas a gente tem que fazer com que esses homens, né, se conscientizem de que nós mulheres somos iguais aos homens, né? Não existe isso de propriedade, não existe isso de coisificar, objetificar. Não pode mais. Infelizmente, eu ainda vejo, principalmente jovens, ainda com essa mentalidade machista. E eu acredito que a efetivação e essa qualidade também do sistema jurídico, a gente tem que trabalhar na raiz, e a raiz é onde? Desde a infância, a educação doméstica. Porque eu crio o meu filho sabendo que ele tem que respeitar uma mulher, né? A mulher, cuidar que ela não é propriedade, que ela não é coisa, que ela não uma empregada para estar a serviço dentro de uma relação. Então, inicia na educação doméstica. Eu acredito muito nisso, que tem que ter esse trabalho. É importante que a gente fale sobre isso, Karen, porque a gente precisa
tratar essa questão do machismo o tempo todo. Não dá para a gente simplesmente sentar agora, vamos falar sobre o machismo. Acho que esse assunto a gente vai ter que tornar ele tipo exaustivo. Já vem aquela chata, vamos continuar falando. Somos chatos, mas vamos continuar falando. Porque é preciso que a sociedade mude. E essa mudança vai ser da gente, esse enfrentamento, né? Eu sempre falo, eu gostaria que o Estado pensasse mais nessas questões, mas o Estado não está pensando. Então, a gente é obrigado a fazer com que o Estado pense. Eu acho que foi Manu que falou, deixa eu passar, não sei, mas eu acho que foi Manuela que falou. Manuela falou assim, o Estado foi obrigado a promulgar a lei a Lei Maria da Penha, né? Você vê a quantidade de tempo que ela percorre até ser aprovada. Ele foi obrigado, estava insustentável. E a gente vai tornar essas pautas ainda... esse acordo. E a gente vai ter que fazer isso. Eu queria evidenciar que, tipo, a violência doméstica ela era invisível para o Estado. E o movimento feminista, na década de 70, 80, 90, olha quanto tempo que o movimento vem lutando, as mulheres vêm lutando. Elas tiveram que tornar essa agressão visível para que o Estado tomasse uma iniciativa para normatizar, porque esses tipos de violência, com frequência, as mulheres tiveram que mostrar, olha, está precisamos de leis, precisamos de proteção, precisamos de órgãos que nos defendam, que nos protejam. Precisamos dessas iniciativas. Foi uma luta constante, inicia na década de 70. Impressionante que em 1975 foi criado o primeiro instituto, que foi o SOS Corpo em Recife. Em 1980 foi o SOS Mulher em São Paulo. E a primeira delegacia de atendimento especializado à mulher foi criada em 1985 em São Paulo. Olha quanto tempo vem lutando e quanto tempo a gente hoje, em 2020, a gente sofre com a violência. E vem de lá, de trás, a violência, as mortes, as agressões e os movimentos feministas que foram para chamar, olha aqui, Estado. Isso aqui está acontecendo. Várias convenções que existiram, tanto que tem a que deu o início mesmo, assim, que ficou marcado, eu até separei assim, foi a Convenção CEDAW, que é sobre a eliminação de todas as formas de descriminalização contra as mulheres. E foi em 1979, mas só foi ratificada anos depois. Ela foi considerada o primeiro instrumento internacional que dispôs sobre os direitos humanos das mulheres. E a Lei Maria da Penha e as delegacias de atendimento especializado no Brasil serviram de exemplo para outros países. Mas, infelizmente, é muito bonito na teoria e no papel. Nós temos um avanço nas leis e nessas proteções, mas não temos a eficiência, a efetividade. E aí a gente fica se perguntando, por que 2015 a lei do feminicídio, aí a gente vê os noticiários, o alto índice, né, durante a pandemia de agressões, de violência e dando continuidade. Parece que é um ciclo sem fim, não para, né? A gente precisava da lei porque a gente achava que a lei, o aparato, o Estado protegendo ia mudar. Aí veio a lei, veio o sistema jurídico para dar essa proteção, mas não mudou, parece que potencializa tudo. Karen, menina falou, Larissa Torinho foi lá, que falou assim, que o Estado deveria disponibilizar uma cartilha, porque ainda existem mulheres que sofrem violência e ela não percebe. Por exemplo, o homem não deixa ela trabalhar, o homem não deixa ela usar batom. Psicológica, principalmente, que não acha isso natural, né? Tati do balé falou, né, que quando a mulher apanha, quando a violência física chega, é porque a mulher já está cansada, ela já sofreu todas as outras. Foi o que eu falei, ela já chega no limite máximo quando ela vai fazer a denúncia. E muitas vezes ela não aceita, ela vai empurrada por familiares ou amigos. Mas o que acontece também, a partir do momento que as mulheres desistem, né, na persecução penal, elas desistem da ação, da denúncia, ela invalida também
toda essa nossa luta, né? A luta dos nossos antepassados, né? Das mulheres que vieram aí e lutaram por isso, principalmente Maria da Penha. Porque você invalida, não adianta, porque o pior são as subnotificações também, porque tem essa negação da mulher de dizer que ela sofre violência, muitas vezes pela falta da consciência e muitas vezes pela vergonha, né, de se expor. Então é necessário que haja essa consciência, principalmente de nós mulheres ativistas, né, eu vou dizer assim, que luta justamente por essas mulheres, né, por nós. E o que acontece? As medidas protetivas, eu estou vendo Carla aqui, eu já estou pulando alguma coisa sobre as medidas protetivas. Você solicita, quando você vai fazer a denúncia e você é ouvida na delegacia de polícia, você já pode solicitar de imediato a medida protetiva, ao invés de esperar que chegue até o Ministério Público para que haja essa medida protetiva. Eu acredito que a medida protetiva deveria ter um investimento em agentes especializados para monitorar a efetividade dessa medida protetiva, dessa proteção à mulher. Por exemplo, nós não temos casas de abrigos para as mulheres que são violentadas e estão ameaçadas, sob ameaça. Nós não temos. Então, assim, sobre a medida protetiva, é necessário, solicita de imediato, né? Muitas vezes, justamente por conta dessa morosidade, né? Demora, se arrasta na delegacia, né? Procedimento, o IP, né? O inquérito policial. E aí daqui que chegue o Ministério Público. O bom, eu indico assim, que quando uma mulher que tem consciência, tem a questão do poder aquisitivo também, né? O financeiro. É uma das formas de desistência, é justamente isso, porque muitas mulheres dependem financeiramente do cônjuge, né? Do agressor. E aí eu indico que quando você for fazer uma denúncia, que vá acompanhada de um advogado. Até para que ele, mesmo que não vá falar, ele está ali atento. Vai acompanhado de uma advogada, viu, gente? De uma advogada, é principalmente melhor. mulher, porque te dá esse suporte, tem a sensibilidade, né? Tem também os casos que eu venho aqui chamar a atenção de que nós mulheres não somos inimigas das mulheres. Por favor, quando alguma mulher chegar e dizer que sofreu violência psicológica, não moral, minimize isso. Não minimize, não faça descaso. Se for violência física, que estão vendo as marcas, eu ouço de algumas pessoas falarem, ficou porque gosta de apanhar. Apanhou porque mereceu. Foi porque quis. Foi porque quis. Também ela deve ter dado motivos para o cara bater. Sinceramente, acabou isso. Nós somos amigas. Nós temos que lutar por outras mulheres, por nós mulheres. Tem que haver essa união. Não adianta. E aí, justamente, muitas vítimas, elas não procuram essa proteção, não procuram a justiça, não procuram que o agressor seja responsabilizado e punido, porque falta justamente esse atendimento especializado, que é uma delegada mulher, que é um servidor mulher dentro de uma delegacia, para confortar e entender, porque sabe o que está vivendo. Porque ela fica constrangida em ser atendida por um delegado, por um servidor, um escrivão, que vai ali ouvir a vítima, a ofendida, e dizer sua palavra contra dele. Ainda tem isso. Porque você precisa de testemunha. Testemunha já é o laudo aqui. Testemunha são fotos. Mas eu preciso de testemunha. Alguém que tenha vivenciado, como assim? E a pior é a violência psicológica, porque ela não mostra feridas abertas. São feridas internas. E por isso a importância também de você encaminhar o CREAS. É necessário um laudo psicológico, é necessário o atendimento terapêutico para que sejam trabalhados, minimizados, exterminados esses traumas. É muito importante. Karen, você falou de alguma... peguei a fala de Larissa com alguma coisa que você falou e vou... Da medida protetiva foi Carla Ferraz.
Não, não foi nem sobre isso, foi sobre não ter para onde ir e tal. E aí Isso. a gente precisa retomar uma importante política que foi fundada em 1985, foi antes da Constituição, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Para as né? mulheres. Que na Bahia tem uma e nacional tem outra, A que agora está sendo SPM, extinta a e foi SPM, extinta agora nesse governo. E a SPM ela teve tinha lutas status de importantes. ministério. Ela Tinha tinha status de ministério, exatamente. E a USPM lutou por duas coisas importantes. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação, Vale Gás, do tipo de Fernando Henrique foi fundado, a titularidade do cartão era do homem. Quando você ia fazer o cartão lá, era o cartão ia vir no nome do homem. E aí a Secretaria de Política Pública para a Mulher, essa secretaria que a gente está falando, teve uma luta importante para que a titularidade fosse para o nome da mulher, como uma forma de proteção, né? E uma outra coisa também que é importante registrar dessa secretaria, que foi a titularidade da casa, do programa Minha Casa Minha Vida, ser também no nome da mulher. Porque para diminuir, não é que vai acabar, mas pelo menos essa coisa de não ter para onde ir. A casa é dela, o cartão do Bolsa da Família é dela. Porque se a gente pensar que o Bolsa Família foi lá na década de 90, essas situações que a gente discute hoje, que a gente acha grave, lá ainda era muito mais grave, porque ainda tinha um desconhecimento, né? Então, é importante a gente lutar por essa secretaria que está acabando, né? Justamente por a gente não reconhecer a importância do que essa secretaria já fez pela nossa vida, né? Eu ia falar pela vida das mulheres como se não fosse nós, né? Pela nossa vida, às né? vezes a gente chega para falar na terceira, mas somos nós que precisamos. E essa liberdade financeira é muito importante, essa capacitação Muito das importante. mulheres, dar essa oportunidade às mulheres, que a gente ainda vê. Se bem que teve um marco agora, né? As jogadoras de futebol feminina vão ganhar o mesmo valor. Sim, até que o os mesmo jogadores. valor. Eu fiquei muito feliz. Mas, infelizmente, a gente sofre muito. Os salários das mulheres são reduzidos, são menores do que os dos homens. A gente não tem essa liberdade. Infelizmente, a gente ainda tem esse preconceito, a gente ainda tem que lutar contra isso. E eu sempre bato que é justamente isso. Nós precisamos dessa representatividade. Nós precisamos de mulheres no poder que lutem por nós, né? Que com certeza deem essa possibilidade, porque os homens eles não vão lutar por outras mulheres. Somos nós que temos que lutar. Então é bom conscientizar isso. E outra coisa, Karen, eu quero registrar aqui para os nossos amigos, né, que tem o Bonde de Karen, veio hoje forte, gente, o Bonde de Karen gente, forte, obrigada. Né? Tem eu tenho um artista da esquadrão de Globo. meninas aqui, graças a Tem Deus. até artista da Globo. Veio muita menina. Então, é importante registrar que isso aqui que a gente está discutindo é uma realidade que a gente observa de maneira superficial. Porque se a gente for olhar esses dados, todas essas questões que a gente vai discutindo aqui, sobre violência, e a gente for olhar sobre as violências, sobre a questão da raça, ainda é pior. Né? Sim, as a mulheres gente fala negras. assim, as mulheres negras, as violências, o feminicídio é muito pior. E até o atendimento, eu estava discutindo isso essa semana com uma amiga minha que teve violência obstétrica durante o parto, e eu disse para ela, básico, tudo que você passou é simples. Não era uma questão só de dinheiro, era uma questão da sua cor. Quando você chegou lá, eles não queriam saber quem era você. A questão é a sua cor já dizia que lugar é esse. Então, o seu tratamento era outro, né? Isso no sistema de saúde. Então, a gente precisa pensar, né? Que isso que é grave ainda é muito mais grave quando se trata de mulheres negras. Né? Principalmente. No dado, justamente, de violência, as mulheres negras, elas sofrem muito mais violência do que as mulheres não negras, né? Que a gente, se for chamar de mulheres brancas ou pardas, infelizmente tem esse peso. As mulheres negras elas sofrem muito mais, principalmente a violência doméstica. Verdade. Então, Karen, a gente já discutiu algumas coisas, mas vamos fazer uma síntese, né? Quais são os caminhos que a gente precisa recorrer para superar essa questão da violência, né? Esse problema, essa chaga? E qual é o papel do Estado e da sociedade civil? Aí a gente coloca os dois, né? Duas representações, Estado e sociedade civil,
na busca da superação desse drama que assola a vida das mulheres? Eu acho que a gente acabou falando aí, né? Uhum. De quase tudo aí, porque cabe ao Estado essa erradicação da violência, a proteção à mulher. Cabe a nós, né, da sociedade, ter essa conscientização e essa educação doméstica. Eu acredito que tudo vem, sem sombras de dúvida, a mudança com a educação. Sem sombras de dúvida. Principalmente em casa e nas escolas, ser trabalhado. Essa conscientização de gênero, esse respeito, a educação, o cuidado, o respeito à mulher. Né? Acabar com isso de coisificar, de objetificar. Nós não somos coisas. E as políticas públicas, eu acho que a gente acabou falando, mesclando tudo aí, Uhum. né, para poder acabar. E é a É que a gente é conversadeira. Tagarela, minha tia Leila, que está aí, ela falou, não converse muito, porque não vai dar tempo. Deixa a mulher, Leila. E aí eu acho que são essas coisas, é priorizar justamente nas ações de educação. Eu acredito também que em relação à lei, quando os agressores são denunciados, que haja, né, essa... Talvez eu sou muito rígida, porque eu sou a favor da restrição de liberdade, sim. Porque sou. Infelizmente, eu acredito que tem que sentir na pele, tem que privar mesmo da liberdade, tem que punir, para que eles entendam que bateu uma vez, praticou a violência uma vez, não vai praticar numa segunda. E aí, eu buscando, porque são muitas informações, mas o que eu sempre encontro é justamente isso. As políticas públicas voltadas para a proteção da mulher, garantias desses direitos da mulher, essas lutas, né, a favor da mulher, e principalmente na educação. E o que eu vi mais assim, até de algumas amigas minhas mesmo, eu conversando com uma amiga minha promotora, até de Petrolina, e ela falando, Karen, eu acredito muito nas políticas públicas e na educação, principalmente na raiz, que é desde a infância. Nós precisamos disso, para que o Estado também venha a mostrar, venha a nos proteger e erradicar essa violência, mas comece da raiz, comece na sociedade. Porque se eu crio um filho que não é machista, não vai haver a violência contra a mulher. Se eu educo o meu filho para que ele respeite uma mulher, para que ele entenda que somos iguais, a gente não vai ter violência. Então isso é muito importante. É muito importante acabar com esse machismo, essa coisa de que menino pode pegar várias mulheres. Não, meu filho é o garanhão. Que lindo, maravilhoso. Tipo, a mulher está para servir o homem dentro de uma relação. Não é assim. Somos iguais. Direitos iguais. Vamos dividir as tarefas. Né? Você criar um homem consciente, né? Sem machismo. Sem todo esse preconceito. Sem essa autoridade, né? De achar que é superior e que a mulher é propriedade dele. Eu estava conversando esses dias com o Manuele, nem sei se o Manu ainda está aí. E Manu me falou uma coisa assim, eu não acredito mais que não vai existir homem 100% machista, né? Aí eu fiquei pensando, depois eu liguei assim o celular, fiquei pensando, né? Manu tem razão, não vai existir. Mas a gente precisa fazer coisas simples que não está acontecendo na sociedade. Que eu falo assim, parece que desde criança, qualquer pai, qualquer mãe cria seu filho para que ele tenha essa ótica da propriedade. Então é preciso que seu filho pegue muitas mulheres, mas é preciso que suas filhas não peguem muitos homens. Muitos homens, né? Porque senão ela vai ser taxada. Seu filho não pode lavar a louça, nem lavar o banheiro da casa, nem varrer a casa, porque vai ficar afeminado. Mas sua filha tem que servir o seu filho.
né? A questão da Então, maturidade. Homens de são 40 coisas que a gente anos que precisa não são mudar. maduros, mas que a menina de 16 anos já tem uma maturidade, porque ela é criada Já por lá. tem, Como assim? exatamente. Não, a gente viu com essa questão do aborto da menina aí De de, 10 pouco, anos. de 10 anos, que eu vi comentários de que ela tinha maturidade, gente. Não, eu achei um Maturidade para absurdo parir. que eu vi um comentário desse dizendo que, como assim? Será que ela não se insinuou? Essa menina não é ingênua? Gente, menina, Exatamente. menina. Gente, E os de comentários daqui, mulheres, você e tá vendo? comentários de Você tá vendo? mulheres. Estou Tá vendo bombando aqui, aí. orientar nossas meninas a reconhecer, muito importante orientar nossas meninas a reconhecer um relacionamento abusivo. Mas quando a gente fala, justamente para que haja uma mudança, né, a erradicação da violência, eu acredito que começa dentro da casa da gente. Porque sou eu que Uhum. estou colocando um filho no mundo. Então é minha É. educação, é minha responsabilidade. Nós como E, a, e, a, mães e pais, né, porque... e outra coisa, Karen, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, nós mulheres que hoje já tem um pouco de consciência, de formar outras mulheres, né? Principalmente. Eu não queria mais fazer live. Eu não queria mais fazer live. Eu tinha colocado isso na minha cabeça que eu não ia fazer. Aí, quando os temas chegam para mim, os pedidos, é porque eu sei que as pessoas querem ouvir sobre isso. Ou seja, tem algo incomodando. Porque ninguém vai chegar do nada e falar assim, ai, Darlene, eu queria que você abordasse determinados temas. É Tem uma algo busca de incomodando. socorro, né? Muitas Né? vezes. A live de Moema, que foi uma live muito significativa, gente, eu recebi tanto relato que no dia que eu fiz a live, eu fui dormir quase 1 hora da manhã só ouvindo relatos de mulheres que tiveram coragem, que não tiveram coragem de comentar aqui, que assistiram depois, mas que começaram a se perceber diante disso. Então, a gente tem um papel formativo, né? É muito grande. Não sei, a gente tem agora 52 pessoas, mas isso está chegando em algum lugar, está tendo eco, alguma percepção. E a gente precisa ser mulheres que educam outras, não que essa responsabilidade. Peraí, a Lúcia agora vai ter essa responsabilidade. Mas são pequenas ações cotidianas que a gente precisa fazer em torno desse coisa que todo mundo fala sobre sororidade, mas Manu já me ensinou que não é mais isso, que a gente precisa ampliar o conceito. Não, não é que não seja isso, existe um conceito mais ampliado que outras autoras estão trazendo. Então a gente precisa também pensar sobre isso e fortalecer as mulheres. A gente fala assim, a mulher que é vítima de violência, ela está muito fragilizada psicologicamente. Tem o CREAS que pode dar esse atendimento. Mas também tem esse colo que a gente pode dar, o acolhimento, sem crítica, sem julgamento, que é muito importante. Então, a gente também tem que começar a formar essa rede. Eu ouvi essa palavra aqui, eu li em algum lugar. Essa rede de mulheres que se apoiam. É o Né? que falta. O que acontece? Eu acho que a gente está vivendo um momento também de muita evolução. Eu digo assim, um momento de despertar. Né? Algumas mulheres estão buscando, estão se desconstruindo. E eu já me peguei em várias frases assim, preconceitos, né? Tipo, que já estão enraizados, que passam despercebidos no cotidiano da gente. Que a gente, às vezes, tem um hábitozinho né, da criação, de você ter aquela competição, de você querer olhar um probleminha aqui, um defeitozinho ali, e aí você acaba sendo a inimiga de outra mulher. A gente já é criada com essa competição, da mais bonita, da que não é tão mais bonita, da que é inteligente, da que não é tão inteligente. E aí, o que acontece? Hoje, eu já vejo esse despertar, muitas mulheres buscando justamente acolher outras mulheres, buscando se desconstruir, né? Ver o que tem de errado, né? Que a gente leva, alguns vícios que a gente tem, e justamente exterminar esses vícios e acolher essas outras mulheres e conscientizar. Hoje eu digo assim, poxa, é bom você amparar, é bom você ter essa escuta, né? Esse poder de fala. É bom você encontrar outras pessoas que comunguem, que você esteja abrindo os olhos. Olha, não é assim. Olha, talvez seja isso. Olha, vamos por esse caminho. E você, quando vê alguém em uma situação que às vezes chega assim, justamente subliminar, às vezes você posta
faz uma postagem feminista e alguém chega e meio que é um pedido de socorro, né? Vem para poder conversar. E aí você chega assim, olha, o que está acontecendo? Não, você pode, assim, mostrar, olha, talvez você esteja vivendo isso, não é bom buscar uma ajuda. Eu hoje sou muito a favor justamente da busca profissional, do atendimento psicológico, principalmente, eu vi ali para relacionamento abusivo, para que as meninas entendam, é necessário essa conscientização, sim, a gente precisa debater muito e mostrar muito o que é um relacionamento abusivo, os tipos de violência, para que ela reflita e se descubra e veja que ela está vivendo aquele relacionamento. Olha, eu sofro violência. Olha, eu estou sofrendo isso aqui. Olha, você está fazendo isso aqui comigo. E é muito bom isso da gente, né, de mulheres, nós mulheres, acolhermos outras mulheres, com certeza, sem julgamentos, né? Sem esse preconceito, sem essa competitividade, porque feminismo é o coletivo, é você não buscar o individual. Eu não busco os meus direitos, eu busco os nossos direitos. Karen, e aí a gente vai entrar numa questão que é o decreto de armas, né? O 9.685 de 2019, que é um problema. Você acha que essa ampliação do posse de armas vai ter alguma implicação nessa questão do feminicídio, da violência doméstica? Esse está sendo um debate para as instituições, né, de proteção da mulher e foi muito questionado. Eu vi algumas situações, nos Estados Unidos houve um aumento, né, do feminicídio e lá tem... tá chegando a hora, meu Deus. E lá tem justamente... tem justamente esse acesso, né, à posse de armas. E aqui no Brasil, eu acredito que vai ter um impacto, sim. Na minha opinião, acredito que vai ter muito mais mortes, né, de mulheres, porque, assim, segundo alguns dados, 37% do feminicídio, né, das violências, foram praticadas por armas brancas, né, a faca, né, que é uma arma branca, mais 22% por armas de fogo. E o que acontece? Quando é uma arma branca, quando a mulher sofre violência física com lesões, né, contundentes, que são os socos, murros, que são os mais frequentes, chutes, murros, socos, ela tem essa chance de sobreviver. Mas a arma de fogo não. É muito mais difícil. Então eu acredito que vai haver um impacto de muito mais casos de violência, de mortes. Não é só violência, não. Eu acredito de mortes mesmo. E aí tem sido discutido. E, deixa eu dar aqui, lembrar. Teve uma coordenadora nesse debate, Isadora, salvo engano, que ela falou assim, e quem vai sofrer muito mais são as mulheres, porque no estado de São Paulo, os dados são de 71% de violência maior para as mulheres negras. Então, ela já está pensando que o impacto, né, dessa regularização da posse de arma venha justamente desfavorecer mais ainda as mulheres negras e acometê-las à morte. Porque a arma de fogo, ela mata de imediato. Eu estou cortando resumindo assim, muito rápido por conta do tempo. Eu penso o seguinte, eu penso que a gente parece que virou um embate político, né, até pela pauta do próprio presidente da República, essa questão da posse de arma, foi uma coisa, pauta de campanha, inclusive, fazia sinal de arminha, né, o tempo todo. E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, e as mulheres precisam incorporar essa questão do decreto das armas nas suas pautas. Justamente. É preciso que a gente reflita sobre o impacto que isso vai ter nas nossas vidas, a flexibilização de um decreto de armas, né?
que não vai proteger a nossa vida, pelo contrário, vai expor a nossa vida, né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, Karen, quais são as mudanças fundamentais que você acha que tem que ter no sistema judiciário e nas políticas públicas para que as mulheres sejam protegidas e tenham seus direitos assegurados? Eu vou ser bem breve, porque senão vai acabar o tempo, né? Eu já vi Minha filha, aí. a gente tem que dar falta 10 minutos. Calma. Eu acredito que muito o fortalecimento de vínculos, o respeito à condição da mulher, o estímulo à capacitação profissional das mulheres, para que venha interromper essa escalada, né, que leva à violência. Eu vejo uma forma do Poder Judiciário efetuar mudanças justamente com a efetividade, né, dessa proteção às mulheres. Eu tô correndo, eu tô achando que vai parar a live assim, não vai dar tempo. Não, eu te aviso, aparece para mim, viu? Eu não, sinceramente, eu não vejo uma forma do Poder Judiciário efetuar mudanças no mecanismo de atuação, a não ser a eficácia. Porque vem de antes, né? O procedimento para a denúncia da mulher, ela vem primeiro da delegacia, para depois ela passar, depois desse IP do inquérito policial, enviar para o Ministério Público fazer essa denúncia, porque é ele que representa a mulher, a vítima, a ofendida, para ir para o judiciário, para acompanhar essa ofendida. Então, assim, é necessário uma celeridade nesse processo, nesse procedimento. Verdade. Não adianta. Para mim, a mudança tem que ser essa, é justamente a celeridade, porque a morosidade, justamente a precariedade nesses atendimentos é que se tornam ineficazes. Entendi. Me diga uma coisa, e as políticas públicas, você acha que deveria ter alguma mudança? Acredito que mais. Eu sempre digo que é necessário que a gente busque por mais políticas. Eu sempre vou bater, Darluce, nas mulheres no poder, nas mulheres que lutem pela gente, que façam, que torne visível ao Estado que nós precisamos dessa proteção, que nós precisamos dos nossos direitos garantidos, entendeu? Eu sempre vou bater isso. Vai estar sempre na minha cabeça de que é necessário isso. São coisas simples, mas que se elas forem eficientes e efetivas, funcionarem, a gente consegue. Mas não adianta ter tudo num papel tão muito bonito e não ter um atendimento eficaz. Não ter a sua execução, né, com efetividade, né, com eficácia. Não adianta. Ô, Karen, não sei se eu consegui chegar ao seu objetivo. Sim. Tem uma coisa interessante aí que você da sua fala, né? Eu vi alguém falando assim que é preciso criar atalhos. Não sei. Eu acredito que é necessário a celeridade. Atalho para acelerar. É celeridade mesmo. Que seja cumprindo o rito, mas o rito mais rápido. Justamente, porque tem todos esses procedimentos, é necessário ouvir a vítima, é necessário ouvir o agressor, é necessário interrogar o agressor, é necessário ouvir as testemunhas, mas é necessário que seja rápido, que não seja moroso, que de imediato a medida protetiva seja solicitada de imediato, entendeu? É necessário essa celeridade. Eu acredito que que ela seja eficaz, né? Justamente. Tem todos esses dispositivos, todo esse mecanismo, mas é necessário a celeridade. Não adianta eu chegar, fazer uma denúncia na delegacia, né, apresentar um laudo médico, fazer todo o procedimento e ficar lá parado. Sumir documentos, desaparecer documentos. Tem uma coisa, Karen, que você falou e que eu acho importante sobre a configuração das mulheres. Somos maioria, né? Então, assim, porque a gente é maioria na sociedade, mas a gente não é maioria nas representações, né? O sistema judiciário, por exemplo, vamos falar do Supremo. Quantas mulheres? Tem mulheres? Tem, né? Rosa Weber, Carmen Lúcia, não lembro, tem outra?
que eu Acho que lembro três dessas duas. Mas acho que a isso. Rosa Weber e Carmen Lúcia que a gente mais lembra, que vê mais atuante. Lembro que elas aparecem mais, né? Então, assim, você vê que não há representação paritária, né? No legislativo Você da vai para o gente não tem nenhum. Congresso, não tem nenhum. Você chega no Congresso é reduzido. Chega na Assembleia, é reduzido. Tá? Então, chega aqui em Canaveiras, é zero. Nós não temos mulheres, ou seja, a gente não tem a capacidade, digamos assim, se a palavra é essa, de perceber que a gente precisa ter pelo menos uma representatividade. Acreditar na mulher. A gente não vai nem lutar aqui para que aquela mulher seja que pense igual a gente, mas ter uma representatividade. Hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores Com que é 11 composta homens. por homens, né? Ó que situação a gente se colocou. Karen, nós temos 4 minutos, menos disso, porque o Instagram sempre me rouba segundos. O que você tem para dizer? Eu digo que eu acho que o principal nessa luta aí o acolhimento das mulheres, essa conscientização é necessário. Né? É necessário que tenha um apoio, né? Esse trabalho de conscientização para que as mulheres entendam e reflitam que estão num relacionamento abusivo, numa relação com violência. É necessário que elas tenham esse apoio e a confiança de que existe uma proteção do Estado para que elas denunciem, porque muitas desistem justamente por isso. É necessário que a gente acredite nas mulheres, lute pelas mulheres e que a gente se respeite também. Acho que o principal é a gente se respeitar, porque eu vejo muitas mulheres desrespeitando a nós mesmos, a outras mulheres. E é necessário, eu acho que o principal é a gente unir, né? Ser esse coletivo, dar as mãos, acolher mesmo, ir para a luta, brigar por essa causa, por nós mulheres. Eu tô falando muito rápido porque eu tô comendo. Antes que acabe, não. Karen, primeiro eu quero dizer que eu comecei, geralmente eu agradeço a presença e eu quero te dizer assim, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu sei que não foi fácil, nunca é fácil, mas muito obrigada por aceitar, para discutir uma situação, questões tão delicadas, né? Porque a gente sempre fica um pouco assim. Quero agradecer a você, que eu sei que sua casa está em festa hoje, aniversário de Beth. Beth, feliz aniversário. Obrigada, Elias. Parabéns para ela. Feliz aniversário, minha sogra. Os parceiros sempre seguram a onda. Eu sei que aqui tem todo um rito pré-live, depois tem pós-live, né? Então, agradecer a todo mundo que está aqui. Eu vi que seus amigos chegaram. Pelo que eu consegui ler aqui, que depois que eu tirei o óculos não ficou bom, mas eu vi muita gente parabenizando o seu discurso, parabenizando tudo isso. Eu acho que foi uma live muito produtiva e que não fique aqui, né? Que não fique na rede social, que as pessoas levem para a vida, né? Obrigada, Zazé. Obrigada, Raimunda. Obrigada, gente. Obrigada. Paula vai receber o certificado, né? Paula vai receber um certificado. Ela assiste todas as lives, ela vai ter um certificado só de assistidora de live. E as meninas todas que estão aqui, suas amigas, obrigada por me ouvir. Vem outras lives, amanhã eu vou fazer uma live sobre agroecologia. É a primeira vez que eu vou ter um homem aqui, que eu só fiz com mulher. Então, gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. Beijo, obrigada gente. Obrigada. Eu que agradeço. E que a luta não pare. Eu gostaria de falar mais. Beijo, gente. Vamos abrir outra live depois. Tchau. Tchau.